Fala pessoal, vou demonstrar para vocês aqui em um vídeo rápido, tá? Tentar elucidar, tirar algumas dúvidas que eu recebi com relação a verificação, nem verificação, mas como se consulta as questões de flechas, né, dentro dos deslocamentos das nossas estruturas, porque existe uma grande confusão que se fazem com os termos, né, com relação ao deslocamento, deformação, deformada, flecha, e acaba virando uma bagunça com relação a qual dessas análises, qual desses valores eu tenho que consultar para comparar com norma, tá? Então, basicamente, pessoal, eu vou explicar para vocês dentro de um software comercial, tá? Mas isso serve também para o seu cálculo manual, tá? A gente já sabe que a NBR, tanto a 8800 tanto como a 14762 conformados a frio, traz deslocamentos máximos para nossas peças estruturais, tá? E vai trazer para a gente pilares, terços, vigas de cobertura, vigas de piso, tá? O que a gente vai conversar hoje vai ser especificamente uma viga de piso, tá? Que a gente já sabe de cor que é o limite máximo de deslocamento é L sobre 350, tá? E ele tem um anexo H aqui, que diz que caso haja paredes e alvenaria sobre ou sob uma viga, né, solidarizadas com essa viga, o deslocamento vertical não pode exceder 15 milímetros, tá? Como que a gente faz essa análise, tá, a interpretação disso dentro do software ou dentro do cálculo manual? Dentro do cálculo manual vai depender das suas condições de apoio, obviamente, para a determinação das flechas, tá? Já vou explicar a diferença de flecha e deformada aqui dentro de um software, tá? Mas basicamente, por exemplo, uma viga biapoiada a gente determina através da flecha elástica 5QL a quarto sobre 384 EI, tá? Aqui tem um cálculo que eu fiz, um cálculo inverso para descobrir a inércia necessária aqui de uma viga como pré-dimensionamento, tá? Então, é justamente essa flecha que é calculada, tá? Através das nossas formulações clássicas, que o software calcula através das opções de flecha, tá? E qual que é a diferença dessa flecha aqui? O que ela leva em consideração? Ela leva em consideração o teu apoio indeslocável, tá vendo? Que ela parte literalmente do seu apoio, sem levar em consideração que esse nó, porventura, pode sofrer algum deslocamento, tá? Basicamente, de forma assim, bem entre aspas, tá? De uma forma mais tranquila de se entender. Então a flecha é exatamente esse termo que a gente verifica para comparativos com a norma, beleza? Então, por exemplo, essa viga com 5,30 metros, ela teria o quê? 530 sobre 350, uma viga de piso, né? Nós teríamos aí um limite máximo de 1,51 centímetros ou 15,14 milímetros, tá? E ela está com uma flecha de 23,75 milímetros, ou seja, ela está acima do limite permitido. Perfeito? Por nome, eu teria que aumentar a inércia dessa peça, eu teria que mudar as vinculações, enfim, eu teria que fazer alguns dispositivos para que eu possa diminuir essa questão da flecha, do deslocamento, tá? Agora, ainda dentro dos deslocamentos existe um termo que se fala que é a deformação ou deformada, a posição deformada da barra, tá? Que leva em consideração a deformação da viga ou daquele elemento que suporta a viga secundária ou um outro elemento, tá? Então, essa viga secundária que se apoia em uma viga principal, a deformada vai levar em consideração esse pequeno deslocamento que minha viga principal teve e vai somar esse deslocamento à flecha da minha viga secundária, tá? Então, tá vendo aqui, ó, foi para 24 de 23, a deformada foi para 24,8. O que está acontecendo aqui? A deformada está levando em consideração o deslocamento da minha viga principal como um parâmetro, tá certo? Para determinar para determinar a deformada, tá? A posição deformada da barra. Mas não é esse o valor que a gente faz a verificação por norma, tá? A gente verifica a flecha da barra, ok?
e não a posição deformada, ok? A gente só verifica posições deformadas, é mais crítico, né, na verdade, e aqui a norma inclusive pede para a gente verificar, com relação aos pilares, tá? A gente vê que a norma traz para a gente que a gente precisa verificar o deslocamento horizontal do topo do pilar com relação à placa base. Então, geralmente a gente verifica essa posição deformada para os pilares, ok? Outra questão muito importante aqui dentro do software comercial, que a maioria deles traz a opção de você aplicar a flecha máxima relativa, tá? Que é justamente a essa flecha que nós estamos conversando, tá? Só vou entrar em um cuidado específico aqui do CIP, tá? Que tem duas opções de você fazer isso. A primeira é você determinar de forma manual a flecha máxima absoluta, ok? Por exemplo, aqui eu posso colocar 15.4, que é a flecha máxima, ok? Se você for observar aqui, ela já vai estar falhando, tá vendo? Aprovação a flecha 154, ou seja, 54% a mais. Agora, muito cuidado com o comando mover extremos aqui no CIP. Por quê? Se você for reparar, quando eu vou aplicar flecha, a opção de flecha aqui dentro do CIP, tá vendo que ele praticamente seleciona essa peça e essa peça em conjunto? Tá vendo? Isso aqui é um erro, tá? É um erro porque a ideia é que quando você aplique a flecha, por exemplo, se eu aplicar aqui uma flecha máxima relativa L sobre 350, ela vai provavelmente passar aqui, ó. E ela não era para estar passando. Por que ela está passando? Justamente porque existe, eu não sei, ainda não pesquisei como contornar isso, mas tem como contornar, não contornar, mas o porquê que ele faz isso, mas basicamente ele pega o vão inteiro para calcular essa flecha, sendo que o vão é a 5,30 metros, ele está pegando aqui 10,60 metros, entendeu? Então, qual que é a maneira mais correta de se lançar aqui para você aplicar a flecha? Tá? Inclusive, não adianta você vir aqui em criar peças, tá? Já está criado, inclusive, peças separadas. Então, o mais correto seria você excluir essa peça. Esse erro acontece quando você vem aqui em mover extremo e move esse extremo como se fosse uma continuidade aqui dessa barra. E mesmo que você crie uma peça aqui entre esses extremos, na hora que você aplica a questão da flecha, ele ainda seleciona as duas partes, tá vendo? Isso é um problema. Então, o que geralmente eu faço? Então, eu excluo uma parte e crio uma peça equivalente aqui nesse trecho e não estendo aquela peça, tá? Com as mesmas dimensões, tudo igual, tá? Mesma disposição geométrica, né? E também com as articulações aqui, no meu caso, que é uma viga articulada, né? Inclusive, atribuo essa peça a layer, né? E aí sim, quando eu for aplicar aqui, ó, flecha limite, tá vendo que ela seleciona apenas essa barra e não a outra? Essa aqui está selecionando as duas, olha a diferença, tá? Então, quando eu aplico aqui, ó, flecha relativa L sobre 350 e aqui também L sobre 350, vou fazer essa aqui diferente, por exemplo, ó, também tá com L sobre 350, olha a diferença que vai dar aqui com relação à flecha. As vigas de cima vão aprovar e as de baixo não. Tá? Então pode criar uma confusão achando que o software aprova, mas a sua viga está reprovando, tá? Então, ó, essa aqui está passando, tá vendo? Mas se eu for verificar a flecha dela, né? Se eu for verificar a flecha, vou verificar que ela está com 26 milímetros, ou seja, está acima do limite. Essa aqui está com 23 milímetros, está acima do limite, só que aqui ela está reprovando e aqui ela está passando, justamente por conta desse errinho aqui da flecha limite que eu não consigo aplicar para cada uma aqui. Provavelmente ele deve estar considerando o vão duplicado aqui, ok? Então esse é só tentar elucidar mais ou menos como a gente verifica isso, como que a gente trata isso dentro das estruturas, ok?